Você já teve a sensação de que está vivendo a sua vida, mas ao mesmo tempo parece que não está realmente presente nela? Você acorda, faz o que precisa ser feito, resolve todos os problemas do seu dia, conversa com as pessoas lá fora, mas em algum lugar aí dentro de você existe um vazio silencioso, como se você tivesse se perdido de si mesma. Mas o mais estranho é que isso não acontece de uma vez. A desconexão com quem somos acontece aos poucos. Até que chega um dia que nós percebemos que não sabemos mais o que nós queremos da nossa vida, o que nós sentimos ou quem estamos nos tornando. E é sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo de hoje. Se você é nova por aqui, seja muito bem-vinda. Meu nome é Edilene Araújo e aqui a gente fala sobre como reconstruir a relação consigo mesma para viver com mais ação, com mais disciplina e paz mental. E hoje nós vamos falar porque tantas mulheres perdem a conexão consigo mesmas e principalmente como começar a recuperar essa conexão. Se você já se sentiu assim em algum momento da sua vida e quer continuar esse processo de crescimento, não se esquece de se inscrever aqui nesse canal para você não perder os próximos vídeos. Gente, a desconexão, ela não acontece de uma vez. Ninguém acorda um dia completamente desconectado de si mesmo. Isso vai acontecendo aos poucos. Primeiro vem pequenas escolhas, pequenas adaptações, depois pequenas renúncias. Primeiro você começa ignorando o que você sente para evitar os conflitos. Às vezes é algo tão simples ali do dia a dia, mas talvez você queria dizer, não, hoje eu preciso descansar. Mas aí acaba você dizendo, tá tudo bem, eu vou, eu faço. Talvez você queria dizer, isso me incomoda, mas prefere ficar aí quieta, para quê? Para evitar conflitos. E essas pequenas coisas parecem tão insignificantes, mas quando elas acontecem repetidamente, aos poucos você vai se afastando do que você realmente sente. E depois você começa a priorizar o que esperam de você, não o que você realmente precisa. E chega um dia que você percebe que está vivendo uma vida que parece correta por fora, mas aí por dentro não faz mais sentido nenhum. Eu lembro de uma história que ilustra muito bem o que acontece quando a gente se desconecta de nós mesmos. Existia uma mulher chamada Ana. Ana era considerada uma pessoa extremamente responsável. Ela trabalhava muito, ajudava todo mundo, sempre estava ali disponível para quem precisasse. Se alguém precisasse de alguma coisa, ela estava lá. Se havia um problema, ela resolvia. Se existia uma expectativa, ela fazia o possível para cumprir. Por fora, assim, para quem olhava, ela parecia uma pessoa totalmente organizada. Mas ali dentro dela, algo estava muito estranho. Um dia, numa conversa simples com uma amiga, a amiga perguntou uma coisa para ela que parecia muito fácil de ser respondida. Ana, o que você quer para sua vida agora? E ela travou. Não é porque ela não era inteligente, não é porque ela não era capaz, mas porque ela simplesmente não sabia responder. Ela sabia o que os pais esperavam dela, ela sabia o que o trabalho exigia dela, ela sabia o que as pessoas ao redor precisavam. Mas quando a pergunta era sobre o que ela queria, havia simplesmente um silêncio. Naquela noite ela percebeu algo que assustou muito ela. Ela tinha passado anos sendo tudo para todo mundo, menos para si mesma. Ela não tinha parado de viver e ela nem tinha desistido da vida, mas em algum momento, no meio do caminho, ela tinha parado de se escutar, tinha parado de se ouvir. E a parte mais interessante dessa história é que a mudança dela não começou com uma grande decisão. Começou com algo muito simples. Ela começou a se perguntar todos os dias: o que eu realmente estou sentindo agora? No começo as respostas eram vagas. Ah, hoje eu estou cansada. Ah, hoje eu estou confusa. Muitas vezes ela não ouvia nada, só tinha um silêncio. Mas aos poucos ela começou a voltar a ter clareza, voltar a ter vontade e o melhor de tudo, voltar a ter direção. E é assim que a reconexão acontece.
Não é com uma grande transformação de uma só vez, mas com pequenos momentos, pequenos passos de honestidade consigo mesma. E talvez você nunca tenha parado para responder essa pergunta também. O que você realmente quer agora? Não o que esperam de você. Não o que parece mais seguro para você nesse momento. Não o que todo mundo acha que você deveria fazer, mas o que você realmente quer aí no fundo da sua alma. Se alguém te perguntar isso agora, você conseguiria responder com clareza? Ou você sentiria aqui um silêncio estranho aí dentro de você? E quando você passa muito tempo sem se escutar, chega um momento que a sua própria voz ali interior começa a ficar distante, 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 até uma hora que ela se cala. Vou falar para vocês alguns sinais que você se desconectou de você mesma. Sinal 1, você vive no piloto automático. Você faz tudo o que precisa ser feito, mas sem presença. Vou dar um exemplo. Quando você dirige para o mesmo lugar todos os dias, você não simplesmente vai? Você não fica pensando, ai, eu tenho que virar aqui, daqui 500 metros à direita, daqui 500 metros à esquerda. Não, você simplesmente vai. Isso também acontece com a nossa vida. Isso é viver no piloto automático. E aí os seus dias parecem uma sequência de tarefas. Você cumpre tudo, mas não sente quase nada, porque você não esteve ali presente. Um outro sinal, você não sabe mais o que você quer. Quando alguém pergunta para você, o que você quer? Qual é o próximo passo da sua vida? Você sabe responder? Ou você trava? Não é porque você não tem potencial, mas é porque a sua voz interna aí ficou abafada por muito e muito tempo. Um outro sinal, você sempre está cansada mentalmente. Não é aquele cansaço físico, não. É aquela sobrecarga mental, pensamentos constantes, a sua mente não para. Ela continua analisando, pensando, revisando coisas que aconteceram ou coisas que ainda vão acontecer. Um outro sinal, comparações. Em algum momento começam as comparações. Aí você olha para as outras pessoas e pensa que elas parecem mais organizadas que você, mais seguras que você, mais realizadas que você. E sem perceber, você começa a questionar o seu próprio caminho. Um outro sinal, muitas dúvidas. Será que eu estou no caminho certo? Será que eu estou fazendo o suficiente? Será que eu realmente deveria estar onde eu estou? Ou será que eu deveria estar em outro lugar na minha vida agora? E essas perguntas ficam aí, girando na sua mente. Um outro sinal, expectativas externas. E junto com tudo isso, ainda existe o peso das expectativas externas. O que esperam de você no seu trabalho, o que a sua família espera de você, o que você deveria estar fazendo nessa fase da vida. E quando a sua mente está ocupada, tentando responder todas essas pressões ao mesmo tempo, algo inevitável acontece. Não sobra tempo, não sobra espaço interno aí dentro de você para você se escutar, para você se ouvir. Um outro sinal que você se desconectou é você se sente distante de quem você era. Às vezes você olha assim para trás no seu passado e pensa: eu era tão mais leve, mais espontânea, mais confiante. Não é nostalgia, é uma percepção de que algo aí dentro de você ficou para trás. E por que que tudo isso acontece? Tem vários motivos. Um deles, expectativas externas. Porque desde cedo nós aprendemos a ser agradáveis aos outros, adaptáveis ao ambiente, responsáveis. Isso vai criando um padrão que é muito perigoso. E aí você começa a viver para corresponder, não para se expressar e ser quem você realmente nasceu para ser. Um outro motivo que isso acontece, excesso de ruído. Gente, nós vivemos numa época com muito barulho constantemente, né? São redes sociais, opiniões, comparações, informações, são muitas coisas na nossa mente. Resultado, você passa mais tempo observando o mundo, observando lá fora, do que escutando você mesmo. Um outro motivo, medo de se decepcionar. Muitas vezes essa desconexão é porque nos decepcionamos com nossas próprias tentativas. Sim, é verdade. Porque às vezes você já tentou criar novos hábitos, seguir um novo sonho e não conseguiu manter.
Então, seu cérebro ele cria uma defesa, como se ele falasse assim para você: não crie expectativas. Só que junto com isso, você também se afasta de você mesmo. Um outro motivo, promessas quebradas que você faz para você mesmo e não cumpre. Gente, esse é um dos pontos mais importantes, porque toda vez que você diz para você assim: segunda-feira eu vou começar a academia, amanhã eu faço a dieta, dessa vez vai o meu projeto, enfim, o que for, e você não cumpre, algo vai acontecendo internamente e você começa a perder a confiança em você mesmo. E quando você não confia mais em você, você se distancia de quem você realmente poderia ser. E eu vou te falar uma verdade muito difícil, porque reconectar-se consigo mesma não começa com uma motivação, começa com honestidade. Então, eu vou te fazer umas perguntas muito importantes. O que você tem evitado encarar? Onde você está se abandonando? É importante que você ponha no papel se for necessário. Quais as promessas que você fez para você mesma e deixou para trás, não cumpriu? Não é para você se culpar, mas é para você retomar essa responsabilidade, essas rédeas da sua própria vida. E como que você começa a recuperar essa conexão? Agora eu vou dar umas dicas para você colocar em prática no seu dia a dia, que vai ser muito poderoso e muito importante para você. Uma delas é: crie momentos de silêncio. Porque se você nunca para, você nunca se escuta. Então começa com algo simples, como por exemplo, caminhar ao ar livre, não levar o celular, né? Escrever os pensamentos no seu caderno, ficar 10 minutos em silêncio quando você acorda antes de levantar da cama. No início isso vai parecer assim bem desconfortável, mas é normal. Mas aí aos poucos aquela voz que está ali dentro de você calada, ela vai começar a falar. Outra dica muito importante: pare de ignorar aqueles pequenos sinais internos, porque você talvez já saiba de tudo isso. O que você precisa mudar, talvez você já saiba o que você precisa terminar ou o que você precisa começar, mas você só fica adiando. E a reconexão só vai começar quando você parar de ignorar esses sinais. Então comece a cumprir as pequenas promessas que você fez. Não precisa ser algo gigante, né? Simplesmente acordar naquele horário que você colocou o despertador. Se você decidiu acordar naquele horário, acorde naquele horário. Terminar algo que você começou e não acaba nunca. Respeitar um limite que você colocou. São essas pequenas ações que vão dizendo para o seu cérebro: agora você pode confiar em mim. E é assim, gente, que a autoconfiança vai voltando aos poucos. Uma outra dica: redescubra quem você quer ser e não apenas quem você foi. E é muito importante que nós redescobrimos quem nós queremos ser a partir de hoje, não quem nós fomos, não apenas quem nós fomos. Tem uma pergunta muito poderosa para você se fazer: que tipo de mulher eu quero me tornar? Mais disciplinada? Mais tranquila? Mais corajosa? E essa visão, ela começa a guiar muito as suas decisões. E se você sente que você perdeu essa conexão consigo mesma, isso não significa que a sua vida está perdida para sempre. Significa apenas que você passou tempo demais olhando para fora e pouco tempo olhando para dentro de você. Mas a boa notícia é que a relação mais importante da sua vida ainda está disponível. Ela está aí dentro de você, que é a relação com você mesma. E ela pode ser reconstruída com uma decisão, com um momento de honestidade e com uma pequena ação de cada vez. Porque no final das contas, reconectar-se consigo mesma não é sobre transformar-se em outra pessoa. É sobre voltar para sua casinha, que ela está aí. Ela está aí dentro de você. É você voltar para aquela parte de você que ainda sabe o que é verdadeiro, sabe o que é importante e o tipo de vida que realmente faz sentido para você. E talvez hoje não seja o dia em que tudo vai mudar, mas pode ser o dia que você começa a se escutar de novo. E às vezes é exatamente assim que uma vida inteira começa a se transformar. Gente, se esse vídeo tocou você de alguma forma, eu queria muito te fazer uma pergunta. Em que momento da sua vida você sentiu que começou a se desconectar de você mesma? E se você se sentir confortável, compartilhe aqui nos comentários. Porque às vezes,
Colocar isso em palavras já é o primeiro passo para se reconectar. Se você sente que chegou a hora de realmente começar essa reconexão, eu recomendo muito que você assista o vídeo onde nós explicamos sobre o método Acerte. E lá nós mostramos qual é o caminho para você sair dessa desconexão interna e começar a viver uma vida com mais clareza, com mais disciplina e principalmente com paz mental. O link está aqui na descrição desse vídeo para você assistir logo em seguida. Porque no final o objetivo não é impressionar ninguém, é se tornar a mulher que você respeita. E até o próximo vídeo. Tchau!